tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou começando mais um Estúdio Vlog. Então eu sei que é um vídeo que vocês gostam, mas o último Estúdio Vlog foi praticamente 100% narrado, só com cenas de estudos. Então hoje eu quero fazer mais minha rotina mesmo, quero colocar coisas além de só estudos. Então nesse momento de quarentena a gente tem que ocupar a cabeça não só estudando, a gente tem que fazer exercício, tem que fazer coisas pro nosso lazer, enfim. Então é isso, vamos começar a estudar, são 2h30 e... São 2h30 e hoje de manhã eu praticamente editei vídeo, essas coisas. Então ontem foi a final não, ontem foi o paredão do BBB e eu fui dormir muito tarde, porque eu fiquei esperando o Prior sair, graças a Deus. E aí eu acordei mais tarde e aí acabou que amanhã eu só consegui editar o vídeo e o vídeo está subindo agora. Inclusive tenho que conferir se já subiu. E é isso, então bora estudar, meus professores mandaram 1 bilhão de coisas, eu acabei de ver aqui no meu celular, então bora. Bora estudar e bora fazer nossa quarentena render muito. Ó, gente, eu mudei meu quarto, se você me segue lá no Instagram, você viu? Se você não me segue, é porque você... Não, se você não viu é porque você não me segue, então me segue lá. E eu vou mostrar mais de pertinho e tal, se vocês quiserem um outro vídeo. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Então, se vocês quiserem, escreve aí embaixo que eu faço uma tour, ou um tour, pelo meu novo escritório. Então, a minha primeira aula ia ser Biologia 1, então vou estudar Biologia 1. E eu já fiz a aula parte 1 e parte 2 desse professor, e agora eu vou ver a parte 3, e aí eu vou continuar de onde eu parei aqui, no meu resumo do Caderno Inteligente. Estou fazendo no CI, e isso aqui foi um erro, tá? Então, relevem. Vou continuar aqui, vou assistir essa aula, acho que ela não é muito longa, tem só 20 minutinhos. E aí, é isso, aí depois eu vou estudar matemática. Então, gente, eu vou querer narrar esse vídeo um pouco diferente do que eu narro normalmente. Se você acompanha meus vídeos, você sabe que normalmente eu fico dando dica, falo sobre caneta, falo sobre caderno, aplicativo, enfim, eu falo coisas mais aleatórias, né, na narração. Mas hoje eu vou tentar narrar mais sobre o que eu realmente estou fazendo no vídeo, realmente estou fazendo na hora que vocês estão vendo. Então, eu vou dar algumas dicas também. Então, nesse caso aí, por exemplo, eu estou escrevendo num caderninho que eu sempre deixo na minha mesa, e esse caderninho eu basicamente escrevo tudo que eu tenho de ideia ou de coisa pra fazer no Instagram, pra falar no Instagram. Então eu sempre tenho esse caderninho e toda vez que eu tenho uma ideia eu anoto, porque senão eu esqueço, porque eu sou meio esquecida. E eu adoro fazer resumo de biologia, então esse resumo vai ser um resumo que eu vou fazer bem demorado, cheio de frufruzinho, então se preparem que eu vou falar, né, e vou mostrar bastante esse resumo nessa parte do vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em 2, porque eu sei que tem gente que prefere vídeo menor, e normalmente eu faço vídeos enormes. Então esse vai ser a parte 1, que eu vou estudar basicamente mais biologia, que é a minha matéria favorita da vida. Então, galera, estou aqui, né, e fui passar para a próxima página. E eu vou mostrar mais de perto para vocês verem do que eu estou falando. Com a luz e com a iluminação artificial e tudo pela câmera não dá pra ver tanto, mas tá bem marcado aqui e aqui, óbvio, porque eu fiz uma zona aqui. E aí, deixa eu diminuir a luz pra vocês verem melhor. E aí, quando é assim, eu sempre falo pra vocês consertarem com um post-it e tal. Daí eu vou mostrar como eu vou fazer isso hoje, porque querendo ou não, se você quer um título mais bonito e se você acaba pintando bastante o título com brush e tudo, não adianta, nem o melhor caderno do mundo não vai passar, isso é normal. O que dá pra fazer também, que eu nem sempre faço, na verdade eu faço bem pouco, é adesivo. Mas tipo, você tem que ter um adesivo muito certinho pra encaixar com o resumo e não ficar meio feio, sabe? Então, às vezes, post-it acaba sendo mais fácil mesmo. Esses adesivos aqui são de caderno, os adesivos mais bonitinhos e fofos, tipo os da Gravitando, ficam lá na Ana. Então, se eu quiser, eu tenho que ir lá pegar, mas eu acho que não vai precisar, eu vou fazer com post-it mesmo. Então, bora continuar. Mais pra frente do vídeo, eu vou até falar pra vocês que, assim, eu sou meio desatenta. É uma coisa que eu tento muito melhorar, mas é muito difícil pra mim. Então, eu sou meio sonsa, na verdade.
eu acabo errando umas coisas muito bestas, em resumo, sabe? Então, eu escrevo o título errado e aí escrevo a palavra certa logo embaixo e não vi que escrevi o título errado. Eu faço umas coisas assim. Então, ao longo do tempo, agora, nesses últimos anos que eu tenho estudado mais, eu aprendi a dar meus jeitinhos de corrigir esses meus erros, são mais comuns, né? Então, eu tenho alguns títulos eu consigo corrigir, mas nem sempre dá, enfim, acontece. Mas nesse caso, eu não tava tentando corrigir um erro, eu tava corrigindo o fato da caneta ter passado por outro lado. E, gente, não tem jeito, isso é extremamente normal. Nenhuma folha do mundo aguentaria esses títulos tão assim, porque, tipo, eu faço 3 camadas de brush pen, sabe? Mas é algo que eu gosto de ter o título bem legal, e aí eu prefiro corrigir atrás, sabe? E aí eu corrijo com post-it, dá pra corrigir com washi tape, dá pra corrigir com adesivo, e eu sempre corrijo meus erros e corrijo esses defeitinhos da folha, enfim, desse jeito. E aí eu quis mostrar pra vocês que é normal, acontece e tal, então assim, não é você tá errado nesse sentido, a sua folha não é ruim, não, acontece com todo mundo. Só que, por exemplo, em fotos que a gente posta no Instagram, em vídeos que a gente põe aqui no YouTube, muitas vezes a gente aumenta tanto a luz, a gente corrige com a iluminação artificial, que nem dá pra ver esses errinhos na folha, mas assim, todos os resumos têm, sabe? A mesma coisa de pele quando você tá filmando. Você vai pra aquela luz boa, cara, sua pele vai ser perfeita, sem nenhum defeito, só que, tipo, tudo varia muito de acordo com a luz e tal, então é a mesma coisa com folha. Toda folha vai ter um errinho, vai ter aquele traço errado que você fez, sabe? Normal. Então, eu quero ensinar vocês a corrigir isso também, e eu sempre corrijo bastante porque eu posto, então eu quero que a foto saia bonitinha, enfim, né? E aí, nesse resumo, eu errei muito, gente, de verdade, acho que foi um dos resumos que eu mais errei na vida. E aí eu tentei fazer essa folhinha aí de doação sanguínea, igual a que o professor tinha feito no slide, né? E ai, gente, nossa, ficou muito feia, tipo, muito, eu não teria nem coragem de deixar isso. Isso porque eu tentei copiar de outra pessoa, sabe? Que outra pessoa fez. Aí mais pra frente do vídeo vocês vão ver, quando eu fiz do meu jeito, deu muito mais certo, como vocês puderam ver, eu tenho um certo problema em aceitar que eu errei. Então eu fico insistindo e aí o negócio dá mais errado ainda. Então esse post-itzinho aqui de doação sanguínea ficou horrível, péssimo. Então o que eu vou fazer? Eu vou imprimir uma imagem de um antígeno, porque sobrou espaço. E aí esse negócio de doação eu vou ver se eu acho uma imagem. Se eu não achar uma imagem eu vou fazer um mais bem feito, porque esse ficou muito ruim. E eu quero postar a foto desse, então tem que deixar arrumadinha. E aí vou ver se eu acho isso agora, que aí eu já adiciono bonitinho. E eu quero dar mais uma dica hoje, que é sobre imprimir fotos e essas coisas. Eu fiz um resumo esses dias e eu postei lá no Instagram de impressionismo. Inclusive eu escrevi o título errado. Minha cara fazer isso. E aí eu imprimi uma imagem, eu imprimi uma obra do Monet. E aí todo mundo ficou me perguntando e tudo, então eu vou falar pra vocês como que eu faço. Principalmente porque a minha impressora, ela é wireless, não sei falar. E, ou seja, ela conecta via Wi-Fi. E aí não tem como você diminuir ou aumentar a imagem. E eu vou mostrar o que eu faço. Então, ó, o aplicativo que você vai precisar é o PixArt. E aí eu vou mostrar agora mais perto do iPad, pra vocês verem como que é. Só o PixArt que você vai precisar, só isso. Então bora, vou mostrar. Então, gente, quando você entra aqui no PixArt, aqui tem as fotos que você tem no seu celular ou no seu iPad, enfim, whatever. E aí essa aqui é a foto que eu peguei. E aí agora eu vou vir nesse coisinha aqui, ajuste. E ele vai meio que fazer uma volta. E aí eu posso fazer isso aqui. Então, por exemplo, é só pra vocês entenderem, né? Pra ficar mais nítido pra vocês verem. Eu vou colocar ela de um tamanho que eu acho que rola de imprimir na impressora e ficar do tamanho que eu quero na vida real. Então eu quero ela tipo assim. Aí pode ser branco normal, né? Normal. Era só pra vocês verem. E aí eu aplico. Aí próximos, fotos, salvar no fotos, beleza. Aí você vai vir aqui no seu fotos. Isso é iPhone e esses aqui, tá? No resto eu não tenho certeza se funciona igual.
Entendi. E aí você vem aqui em imprimir. E aí você escolhe... Meu Deus, moça, calma. E aí ele vai procurar a impressora e eu vou ligar a minha rapidinho ali, porque ela tá desligada, então não vai funcionar, né? E aí tem impressora que é Wi-Fi, tem impressora que é Bluetooth, a minha é Wi-Fi. Então é essa aqui. E ela é muito boa, ela é colorida, mas ela é de tinta. A gente até tem essa outra aqui, que apareceu aqui, essa aqui. É de laser, mas ela é só preta. E aí eu gosto das coisas bonitinhas. A gente comprou essa colorida, acho que vai ficar grande, gente. Aí você volta no PixArts. E ó, ajustes. E aí eu vou deixar ela mais no centro, porque vocês viram que cortou um pouco da imagem. Foto de novo. E é assim que faz, tipo, é assim que eu sei que dá certo, então eu faço assim. Às vezes ocorre de cortar, mas aí você tem que ficar ajustando até você ver que não vai cortar. Então no meu caso não vai cortar. Mas tem chance de ainda ficar grande, mas eu acho que não, então eu vou tentar. Aí eu coloco pra imprimir. E aí agora eu vou ver se eu acho a outra foto que eu queria, que é de doação sanguínea. Com esse negócio de imprimir, eu até lembrei de uma outra coisa, de uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, se vale a pena ter impressora em casa. E, gente, eu acho que vale muito a pena, de verdade. Eu, principalmente no ensino médio, sabe? Eu uso muito, muito, muito a minha impressora. Eu gosto muito de colocar fotos impressas no resumo, porque eu acho que dá um diferencial, né? E, inclusive, esse negócio de imprimir foto, imprimir desenho, é uma outra forma de corrigir esses errinhos, essas coisas, sabe? Então, eu poderia ter colocado, por exemplo, essa foto do outro lado e tampado aquela mancha vermelha que tava na folha, sabe? Mas nesse caso eu imprimi realmente porque eu queria ter a foto do anticorpo. Inclusive, eu até falei errado pra vocês, era anticorpo, não antígeno. No resumo, então eu imprimi porque eu realmente queria ter lá, porque é legal você visualizar. Eu acho que na biologia é muito importante você visualizar o que você tá estudando. E, inclusive, dica, essa cola é da Jocarofice. É muito boa, gente, é muito, muito boa. Mas assim, eu sou meio sonsa, eu sempre coloco muita cola e eu nunca aprendo com o meu erro, então coloquem bem pouquinho e espalhem bastante, porque senão sua folha fica enrugadinha. E aí eu fui fazer a minha tabela mesmo de doação sanguínea, e como vocês puderam ver, a de cima tinha dado bem errado. Aí, sem querer, eu passei uma canetinha preta onde não devia, aí eu taquei corretivo em cima do post-it vermelho. Aí eu tentei pintar o corretivo de vermelho, enfim, deu tudo errado. Eu fico insistindo no erro, né, e, enfim. E aí, obviamente, eu não podia acertar 100%, aí eu fiz o post-it ao contrário, sem querer. Mas, enfim, isso eu dei um jeitinho, é só colar a parte de cima. E aí, quando eu fiz do meu jeitinho, deu certo, sabe? Mais retinho, mais simétricozinho. Essas coisas eu prefiro muito fazer com régua, tá, gente? De verdade. Quando você faz sem régua, acaba que normalmente fica torto e tudo. E isso é uma dica pra quem tem Studigram. Ter uma foto legal, né? Uma foto que agrada, assim, aos olhos humanos é importante. Então, se dedique bastante a fazer seus resumos. Eu, particularmente, quando eu faço esses resumos mais legais e tudo, cara, eu lembro deles por muito tempo, sabe? E ficou assim. Não ficou perfeito, né, gente? Inclusive, eu dei uma manchada de base aqui, porque eu passei a mão na cara e depois passei aqui. E ele é continuação desse sistema BO aqui. Então, terminei essa parte, e aí o próximo é sistema RH e eu faço em uma outra folha. Ficou assim, terminei esse aqui, o desenho. E isso demorou mais ou menos 1 hora, mas é porque eu sou enrolada, eu vejo, tipo, eu fico voltando à aula, mas enfim. Vou colocar a câmera pra carregar um pouquinho, e aí eu vou começar a assistir uma videoaula, e assim que ela carregar um pouco eu já volto vocês. E aí a gente continua, tá bom? E, bom, gente, essa parte do vídeo, a parte 1 do Estúdio Vlog, vai ficando por aqui. Eu sei que vocês estão acostumados com vídeos mais longos, mas tem gente que prefere menor, né? Então a gente vai fazer alguns vídeos menores. É isso, fiquem com a parte 2, eu vou postar amanhã a parte 2. E é isso, um beijo, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Beijo!